Depressão ou tristeza? Emoção e patologia que afetam tantas pessoas, mas sabemos diferenciá-las? A tristeza é uma emoção desagradável que todos nós já sentimos e iremos sentir um dia. Ela está relacionada a problemas da vida, como a morte, o desemprego, separação, briga com uma pessoa querida. A tristeza é um fenômeno emocional saudável do ser humano. Essa emoção dura horas ou máximo dias. Ela não altera o sono, nem tampouco o apetite. A tristeza não afeta o rendimento no trabalho, nem nas relações interpessoais. Essa emoção também não provoca sintomas. No entanto, a depressão já tem impactos profundos na vida da pessoa e de seus familiares. Essa patologia compromete os aspectos sociais, ocupacionais, como em outras áreas do funcionamento. A depressão é duradoura. Ela permanece por semanas, meses ou até anos. É considerada uma patologia mental que pode ser diagnosticada por profissionais como psiquiatra e psicólogo. Necessariamente não precisa existir um fator externo para que a pessoa tenha depressão. Essa patologia altera alguns funcionamentos do corpo, como o sono, a falta ou excesso de apetite, e muitas pessoas sentem dores difusas pelo corpo. A sua atividade laboral, ou seja, suas funções do trabalho, são afetadas e existe um prejuízo nas relações interpessoais. Para a depressão ser diagnosticada, é necessário que os sintomas durem pelo menos 2 semanas e um dos sintomas seja obrigatoriamente o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer. Aaron Beck, um psiquiatra norte-americano, é considerado o pai da terapia cognitivo-comportamental. Ele criou as escalas de Beck, incluindo a escala de depressão. A proposta de seu tratamento consiste em 2 elementos básicos: tríade cognitiva e as distorções cognitivas. Vamos falar sobre a tríade cognitiva. Ela consiste na visão negativa de si mesmo, na qual a pessoa tende a ver-se como inadequada. Na visão negativa do mundo, incluindo as relações, o trabalho e as atividades. E na visão negativa do futuro, o que parece estar cognitivamente vinculado ao grau de desesperança. As distorções cognitivas são compreendidas como erros sistemáticos na percepção e no processamento de informações, como uma conclusão antecipada e com poucas evidências. Na abstração seletiva, tendência da pessoa escolher evidências do seu mau desempenho. Supergeneralização, uma tendência a considerar que um evento ou desempenho negativo ocorrerá outras vezes. E personalização, atribuição pessoal geralmente de caráter negativo. A aplicação da terapia cognitivo é um processo de tratamento que ajuda os pacientes a modificarem crenças e comportamentos que produzem certos estados de humor. As estratégias terapêuticas da abordagem cognitivo-comportamental da depressão envolvem trabalhar 3 fases. A primeira fase, foco nos pensamentos automáticos e esquemas depressogênicos. Segunda fase, foco no estilo da pessoa relacionar-se com os outros. E na terceira fase, mudança de comportamentos a fim de obter melhor enfrentamento da situação problema. Uma das vantagens da terapia cognitiva é o caráter de participação ativa do paciente no tratamento, de modo que ele ou ela é auxiliado a identificar suas percepções distorcidas, reconhecer os pensamentos negativos e buscar pensamentos alternativos que reflitam a realidade mais de perto. Encontrar as evidências que sustentam os pensamentos negativos e os alternativos. Gerar pensamentos mais acurados e dignos de crédito associados a determinadas situações em um processo chamado reestruturação cognitiva. Estudos comprovam
que o tratamento da depressão com técnicas da TCC apresentaram respostas significativamente mais duradouras do que os pacientes cuja depressão foi tratada somente com medicações. Desta forma, é uma abordagem que apresenta mais evidências empíricas de eficácia de tratamento da depressão, quer oferecida de forma isolada ou em combinação com a farmacoterapia. Desta forma, concluímos a importância de saber diferenciar o sentimento de tristeza, que é um sentimento inerente ao ser humano, de uma depressão, que é uma patologia que impacta profundamente a vida do indivíduo. A busca de um tratamento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico, é um caminho para a melhora.